Boa noite! Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live espírita, a live aqui no canal Espiritualidade e Vida, na qual nós estamos estudando o livro Nosso Lar, de André Luiz. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí, olha, Luiz Pereira, Juliana Polpoli, Marli Barbosa, Neidia Aparecida Marques Morato, Luiz Pereira, Maria Conceição, tá assim, profunda gratidão, Haroldo, Angélica Morim, Sérgio Dantas, e agora a turma toda começando a chegar aí na nossa live. Para quem está chegando pela primeira vez, esse aqui é o canal Espiritualidade e Vida, é o canal espírita, e todas as quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, nós fazemos o nosso estudo da obra Nosso Lar, psicografada pelo querido Chico e ditada pelo espírito André Luiz. Então, muita paz, muitas bênçãos para todos, uma noite aí iluminada, que o lar de todos vocês, que o coração de cada um seja envolvido em vibrações da espiritualidade superior, que nós possamos recompor as nossas forças espirituais, que nós possamos, nesse momento aqui, nessa hora de live, nós possamos aprender com essa obra extraordinária, com esses diálogos. Cada parágrafo é um aprendizado novo, é um mergulho na espiritualidade superior que tem enriquecido profundamente o nosso coração. Além disso, as pessoas que aqui estão participando estão todas vibrando paz, vibrando vontade de aprender, vontade de se conectar com a espiritualidade superior, né? Então, todos nós vamos também recebendo o apoio do alto, e isso, quando uma live dessa é assistida, a gente faz as reflexões, não deixa de ser um culto no lar, não é mesmo? Não deixa de ser um momento também para elevar a vibração da nossa casa e do nosso coração. Então, todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 14. Nós estamos exatamente naquela parte em que André Luiz está diante do ministro Clarencio, e o ministro Clarencio está aqui fazendo um inventário, está fazendo um levantamento de como foi a encarnação de André Luiz. Qual foi o aproveitamento da encarnação? Como ele se portou? Qual foi a relação dele com o trabalho? Com todos aqueles recursos com os quais ele foi honrado? Todos aqueles instrumentos que ele recebeu para efetuar o seu progresso espiritual e para ajudar as outras pessoas. Então, aqui é um momento de uma fala assim dura, de uma fala muito direta. É claro que o ministro Clarencio não diminui André Luiz, em nenhum momento ele usa uma linguagem jocosa, em nenhum momento ele usa uma linguagem crítica, uma linguagem para ferir. Os espíritos superiores não fazem isso. Os espíritos superiores dizem a verdade com muita compaixão, com muita serenidade, de uma maneira muito caridosa, mas eles dizem a verdade. A verdade é dita, né? Com muita misericórdia, com muita compaixão, mas a verdade é dita. E no caso aqui, exatamente, a Rosana Riso está dizendo, uma linguagem firme e amorosa.
firme e amorosa. Uma linguagem direta, objetiva, sem rodeios, mas ao mesmo tempo amorosa. É que, para André Luiz ter que confrontar todas essas realidades que ele estava fazendo questão de esquecer, que ele estava ignorando, ter que encarar essas verdades não é fácil para nenhum de nós. Não é uma tarefa fácil para nenhum de nós. Você tem que olhar diante do espelho e fazer uma avaliação muito objetiva, muito direta de todas as suas fraquezas, de todas as suas quedas, de todas as dificuldades. Não é isso. É amargo, não é mesmo? É um amargo. Não é doce. Tem um sabor amargo. Mas vamos lá. Então, eu vou repetir aqui, vou dizer o que o Clarencio diz para ele. Eu vou ler o parágrafo todo aqui, do início ao fim, porque é uma lição, né? Clarencio diz assim para André Luiz: impulso muito nobre, o fato de André Luiz pedir um trabalho, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Olha isso. Para que o ser humano ingresse no templo divino do trabalho. Porque Deus trabalha desde a eternidade. Deus trabalha sempre. Está constantemente criando e está constantemente cuidando da criação. É a providência divina. Não é isso? Quem precisar aprofundar mais nessa questão, é só ler o capítulo 3 da obra A Gênese, de Allan Kardec. Lá o Kardec é um capítulo, inclusive, chamado Deus. E lá o Kardec explica com muito detalhe essa ação incessante do Criador. Esse trabalho incessante e eterno do Criador na criação. Correto? Então, o trabalho, a tarefa na Terra, está dizendo Clarencio, é uma oportunidade de nós ingressarmos no templo do trabalho. É uma oportunidade de aprendermos os valores do trabalho. Não é isso? Então vamos lá. O título, para nós, é simplesmente uma ficha. Olha isso. Mas no mundo, costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, que é o título, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobra. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Olha que interessante. Então, na encarnação dele, ele recebeu uma ficha de médico, que dá a ele a oportunidade de aprender e servir. Aprender e servir. Olha que interessante. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorize a endossar seus atuais desejos. Então, da mesma maneira que aquela senhora, aquela mãezinha que queria se tornar espírito protetor dos filhos encarnados, André Luiz desejava se tornar um médico na colônia espiritual, mas o comportamento dele ao longo da sua encarnação terrena não lhe dava condições de assumir um trabalho de
tão alta nobreza, um trabalho que exige tanto conhecimento, um trabalho que exige tanta dedicação e tanta evolução espiritual, quanto o trabalho da medicina espiritual. Porque a medicina espiritual, ela cuida de almas, ela cuida das cicatrizes do espírito imortal, não é isso? Então, não tinha, Clarencio está dizendo, não tem como eu endossar esse seu desejo no momento, não é? Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando você fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Então, durante muito tempo, ele apenas se dedicou ao corpo físico e agora, num passe de mágica, de uma hora para outra, ele se transformaria num médico de almas? Olha que interessante, né? E aqui, aquela senhora estava lá do lado, ouvindo também, né? A mãezinha estava lá ao lado, ouvindo tudo o que o Clarencio estava dizendo. E seguramente aprendendo também, entrando num processo de reflexão, de olhar para dentro de si mesmo, né? Não é isso? Então, olha isso. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista. Olha que legal. Excelente fisiologista. Mas o campo da vida é muito extenso. Então, aqui o Clarencio elogia os conhecimentos de fisiologia do André Luiz. Olha que interessante. Fisiologia, né? Bem interessante. Mas o campo da vida é muito extenso. Por que é muito extenso? Porque engloba os terrenos do espírito imortal. A vida não se reduz apenas aos aspectos biológicos, aos aspectos materiais. Não é mesmo? E aí prossegue. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Então, como é que você vai examinar todas as plantas do planeta Terra se você apenas conhece as cascas? As cascas. Não é mesmo? Então, como é que você vai fazer essa observação? Não tem como. Um botânico, ele precisa abrir sua mente. Ele precisa estudar todas as espécies. Não pode ficar com o olho no umbigo. E o que aconteceu com o André Luiz foi isso. Ele ficou com a atenção toda voltada para os aspectos físicos, para os aspectos biológicos. Viveu uma vida puramente física, sem nenhuma cogitação espiritual. Nenhuma cogitação. Em nenhum momento ele pensou que era um espírito imortal. Olha isso. Não é interessante? Não é? E aí ele continua. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Sim, porque quando você está estudando anatomia, tudo é muito lógico, fisiologia, o funcionamento ali é muita química, um pouco de físico-química, bioquímica, aspectos muito matemáticos de funcionamento, e belíssimos, inclusive. Belíssimos, inclusive. Mas a pessoa fica presa apenas àqueles elementos. Né? Concordemos que a matemática é respeitável. Mas não é a única ciência do universo. Olha isso. Não é a única ciência do universo. A física é maravilhosa, mas não é a única ciência do universo. A fisiologia é maravilhosa, mas não é a única ciência do universo. Existe a ciência do espírito. As leis espirituais que regem a vida. Existe toda uma ciência para que a gente possa entender as características do espírito imortal.
as características da evolução espiritual. É uma ciência. É uma ciência. Se alguém deseja conhecer os mistérios da realidade espiritual, ele precisa mergulhar nessa ciência espiritual com a mesma dedicação que essa pessoa mergulha na ciência física, biológica, fisiológica, matemática. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Exige o mesmo raciocínio. Exige o mesmo esforço. Muitas pessoas acreditam que a ciência do espírito ela é adquirida assim com o estalar de dedos, que esse conhecimento ele cai do céu. Não. É uma ciência profunda que exige investigação, raciocínio, esforço. E aqui nós temos que aplaudir e agradecer Allan Kardec. Porque Allan Kardec nos ensinou a fé raciocinada. Allan Kardec nos ensinou a pensar de modo correto as questões do espírito imortal, a pensar sem misticismo, a pensar sem infantilidade, a pensar sem atavismos, a pensar sobre o espírito imortal sem dogmas, sem rituais, a pensar de uma maneira clara, profunda, a investigar a ciência do espírito. Isso nós aprendemos com Kardec. Por isso que ele faz as perguntas com tanta lógica, com tanta objetividade, com tanta profundidade. Não há espaço para crendice no espiritismo. Não há espaço para isso. Para crendice, para dogma, para fantasia. Porque Allan Kardec nos ensina a raciocinar. Nos ensina a fé raciocinada. É a ciência do espírito. Ciência que demoramos centenas de anos para dominar. Tem que estudar, tem que investigar, tem que praticar, porque ela também possui aspectos morais. Não é mesmo? Então não é assim. Não tem mágica na evolução. Não é isso? Não tem mágica na evolução. Não é mesmo? Então vamos lá. E ele continua. Pessoal, quem está chegando agora, para quem está chegando agora, nós já temos aqui 1.607 pessoas, exatamente agora nessa live. Para quem está chegando agora, esse aqui é o canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal espírita. E todas as quintas-feiras, toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, nós temos essa live espírita. E nesse canal espírita, e nessa live espírita, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Combinado? Combinado? Então, toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. No caso, já tem 20 minutos que nós estamos aqui aprendendo com esse tesouro que é o livro Nosso Lar. Ok? Então, Kleber Freitas está chegando aí pela primeira vez. Muita gente chegando pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Muita paz, muita proteção espiritual para a sua casa, para o seu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos reunir e vamos dar continuidade aqui. Ok? Toda quinta-feira, 20 horas, é a nossa live espírita aqui no canal Espiritualidade e Vida. Então, anota aí na sua agenda. Vamos lá. Como reconhece agora, prosseguiu Clarencio, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Olha isso. Terminologia anatômica,
terminologia fisiológica é importante, é muito importante, mas você não pode parar nela, você não pode ficar só nela, não é mesmo? Diagnóstico é importantíssimo. Meu Deus, quanto é importante um diagnóstico médico, não é mesmo? Mas você não pode parar nisso. Não pode estacionar. Tem que avançar. Tem que avançar. Tem que avançar em direção às causas. As causas profundas. A raiz dos males. A origem dos males. Que está, invariavelmente, no espírito imortal. É no espírito imortal que estão as causas profundas. Causas profundas. Não é mesmo? Então, ele estacionou. Então, ele parou no meio do caminho. Aprendeu diagnóstico, aprendeu terminologia e parou. Estacionou. Deixou de progredir. Deixou de avançar. Deixou de investigar, de aprofundar, não é mesmo? Contentou-se apenas com a dimensão física, corporal, não conseguiu dar passos mais arrojados, mais corajosos, não é mesmo? Então vamos lá. Aí ele diz assim: deu uma travada aqui, travou um pouquinho, né? Travou um pouquinho. Então vamos lá. Voltando. O que o Clarencio diz para ele? Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Ora o verbo aqui, sondar, para que alguém adquira a ciência do espírito, ele precisa sondar. É uma sonda, não é? Lembra um pouco a metáfora aí da busca do petróleo, né? Não é mesmo? Você coloca aquela sonda, ela vai furando o terreno, furando e vai descendo nas profundezas até encontrar o petróleo. Não é? Não é isso? Exatamente. A Ellen Wolff está dizendo: boa noite, Haroldo, obrigada. Nós temos aqui o Florip Espada, está dizendo: Haroldo, o André Luiz deve ter sido médico na outra encarnação dele também, sem ser o do Carlos Chagas. Eu acredito também, Florips. Aliás, eu tenho quase certeza disso, viu? Eu estou com você, né? Com respeito às opiniões em contrário, mas eu estou com você, Florips. Acho também. Então, há que penetrar a alma, sondar as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Olha isso, gente. Olha isso, hein? Então a academia acaba se tornando uma prisão, porque a pessoa não consegue pensar fora da caixa. Ela não consegue pensar fora do cárcere. Né? E por quê? Ela precisa manter a reputação, manter o reconhecimento da comunidade, manter um certo respeito da comunidade. Ela acaba ficando presa, né? Acaba sendo vítima da própria vaidade. Não fica. Então é triste porque é um preso que tem a chave. Ele está preso, mas a chave está com ele. Então está preso porque
ficar ali preso, ficar restrito apenas ao corpo, traz benefícios. A pessoa ganha com isso, né? Ela tem ganhos com isso, inclusive psicológicos. Né? Raros médicos conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Olha que interessante. Aquele médico ou médica, aquele profissional que quer aprofundar, quer ir além do aspecto físico, ele é o quê? Ele é zombado pelos próprios companheiros. Os próprios companheiros de medicina zombam, criticam, diminuem e às vezes até perseguem esse profissional. Né? Não é isso? Então, que coisa, né? É interessante isso. Aí o André Luiz fala assim, fiquei atônito, mas o André Luiz ficou pálido. Depois dessa fala aqui, ele estava assim, atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombravam-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Então, o título profissional é apenas uma ficha para você colaborar com Deus no mundo. Aliás, eu queria chamar atenção para isso aqui. Porque tem muita gente que acha que espiritismo é algo para praticar só dentro do grupo espírita. Acha que o espiritismo está restrito apenas ao grupo espírita, ao movimento espírita. E ele esquece que, na profissão dele, ele está colaborando com Deus. É isso que o André Luiz está atônito, porque ele não imaginava que um profissional está colaborando com Deus. Colaborando com Deus. E aqui, naturalmente, eu estou me referindo às profissões honestas e dignas que geram o bem para a comunidade. Eu não estou falando aqui de crime, né, de profissão ilícita, que só gera mazela, dor e sofrimento para a sociedade. Não estou me referindo a isso. É óbvio. Mas, olha isso. Então, como nós estamos vendo a Dani falar aqui, Dani, claro, o advogado, o juiz, o promotor, a enfermeira, o enfermeiro, o gari, a cozinheira, a empregada doméstica, todos estão colaborando com Deus. Só que a gente separa. Ah, não, eu sou espírita na casa espírita. Agora, aqui no meu trabalho é outra coisa. Ora, como assim? Por quê? Por quê? Então, o que o Clarence está dizendo aqui? Né? Olha, a Juari Santana está dizendo, Haroldo, eu sou assistente social. Em diversos atendimentos, eu me lembro das nossas aulas, desses ensinamentos que têm me ajudado muito. Ah, Juari, que bacana, tá vendo? Por quê? O que o Clarence está dizendo aqui? O Edilson Pavan, agente funerário, importantíssimo, Edilson. Profissão muito nobre. Num momento tão delicado. Tem que cuidar do corpo que morreu, claro. Claro. Não é? Imagina se falta esse profissional. Vira um caos. A sociedade vira um caos. Imagina se não tiver o agente funerário, se não tiver o gari. Não é isso? Imagina. Então, na verdade, a profissão é o quê? O que Clarence está dizendo? Profissão é uma ficha de serviço para você cooperar com Deus.
pessoa fala assim, mas eu sou uma diarista, eu vou ali e limpo a casa. Ora, mas você está cuidando de uma família. Você está ali limpando, organizando o lar de uma família. Quantas pessoas moram ali? Quantas pessoas dependem daquilo? Você está sustentando a atividade de várias pessoas. Você está colaborando. Só que a gente separa. Separa. Por quê? Separa por quê? Né? É isso que Emmanuel... É por isso que Emmanuel escreveu o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. Ele fala assim, nós estamos naufragando ao longo das nossas encarnações porque nós estamos separando. Então eu sou religioso, eu sou caridoso, eu sou consciente só na igreja, só no templo, só no grupo espírita. Aí na hora que chega na profissão, aí eu faço tudo. Não é? Não é? Então, ele ficou aqui. E isso Andréa Silva está citando aqui, né? Jesus não fazia linha divisória entre o templo e a oficina. É o que Emmanuel diz lá no prefácio. Não há linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e sua oficina de trabalho ao mesmo tempo. E agora? E agora? É isso. Né? Incapaz de intervir, aguardei que o ministro Clarencio, que o ministro do auxílio, retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, você não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Por quê, gente? Não se preparou quando? Ele tinha acabado de chegar em nosso lar. O que o Clarencio está dizendo para ele? Ele tinha acabado de chegar. Como é que ele ia se preparar? Sabe onde você se prepara para o mundo espiritual? Aqui. 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 Aqui na encarnação, sendo um marido, sendo uma esposa, sendo um pai, sendo uma mãe, sendo um filho, sendo uma filha, sendo um profissional, sendo um cidadão. É aqui que nós estamos nos preparando para o mundo espiritual. Para as atividades que nos aguardam no mundo espiritual. A preparação é aqui. Então, por exemplo, se eu não for um profissional, um juiz ético, honesto, educado, que trata as pessoas com respeito, com dignidade, que cumpre com o dever, que mantém o trabalho em dia, na medida das forças, claro. Se eu não sou esse profissional, como que eu vou chegar no mundo espiritual e vou trabalhar com lei de causa e efeito? E vou trabalhar com expiações e provas? E vou ajudar? Como? 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 Se eu não sou uma boa médica, um bom médico aqui na Terra, como que eu vou ser médico no mundo espiritual? Médica no mundo espiritual, enfermeira, auxiliar de enfermagem. Como? É aqui que a gente se prepara. É aqui que a gente se prepara. Então, é isso que o Clarencio está dizendo. E isso aqui é que foi duro de ouvir. Gente, isso aqui é duro de ouvir. Porque a maioria das pessoas, elas vivem uma vida sem preocupações com as realidades do espírito. Né? Andréa Silva está dizendo, sou auxiliar de serviços gerais há 18 anos. Olha que gracinha. 18 anos. Tá vendo? Auxiliando,
O Eliseu tá, sou zelador de condomínio. Olha isso, que legal. Né? E a todo momento desvio-me de obstáculos, recordando as lições da doutrina espírita. Olha que legal. Tá vendo? Olha a importância disso, gente. Estão preparando. Todos nós. Todos nós. Porque as profissões são diferentes. Mas trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho é ocupação útil. Ocupação útil. Né? O Nelson Gomes está dizendo, eu sou sorveteiro. Uma coisa linda. Levando alegria, doçura para as pessoas. Falícia. Olha, não é isso? Não é isso? Né? Então, o Sound Brasil está dizendo que nas reuniões de desobsessão, muitos espíritos chegam reclamando disso. A gente vê isso na reunião de desobsessão. Os espíritos chegam e dizem assim, poxa, eu não aproveitei, eu desperdicei meu tempo, eu desperdicei a oportunidade. Não é isso? Né? E quando nós estamos falando de trabalho aqui, não estamos falando de emprego, gente. Eu não estou falando de emprego, estou falando de trabalho. Você quer alguém que trabalha mais do que uma mãe? É trabalho mais delicado, trabalho mais sofisticado, mais difícil do que o trabalho de uma mãe, do que o trabalho de uma dona de casa, que mantém a segurança, a tranquilidade de várias pessoas. Né? Imagina. Não é isso? A Lucy Clemente está dizendo, sou do lar e sofri muito preconceito por isso. Todos achavam que eu tinha que trabalhar. Mas dedico à família 40 anos. Lucy Clemente, vou te dizer uma coisa. A mãe de André Luiz foi exatamente igual a você, Lucy. Exatamente a mãe de André Luiz. E ela estava numa esfera superior a dele, que foi médico. Então, vou dizer uma coisa. É capaz de você ir para uma esfera muito melhor do que de nós todos aqui, inclusive eu, que estou aqui fazendo a live. Você não tem que ter vergonha disso, não. Pelo contrário. Né? Deve se sentir orgulhosa. Estou vendo muita gente aqui dizendo, sou oficial de justiça. Não é? Olha, a Jane Lima está dizendo, Haroldo, eu sou babá nos Estados Unidos e amo esse trabalho. Trabalho maravilhoso. Jane, trabalho maravilhoso. Não é isso? Então, nós temos que olhar. Nós não estamos falando de emprego. A gente não está falando de fama. Ele não está falando daquilo que é valorizado aqui na Terra. Nós não estamos falando daquilo que é valorizado aqui na Terra. Nós estamos falando do trabalho. Que no livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Ou seja, é tudo aquilo que você faz que beneficia você e os outros. Que gera progresso, que gera bem-estar, que gera o bem para o próximo. Para o próximo. Não é? Bom, tá, a Sônia está dizendo, sou cabeleireira. A Rosilene dizendo, sou artesã. Não é isso? Então, vamos lá. Então, Clarencio diz, você não se preparou conveniente para o serviço aqui. Aí o André Luiz respondeu assim, generoso benfeitor. Atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humildemente, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Gente, o André Luiz ficou tocado. Ele já estava quase chorando, ficou envergonhado. Envergonhado. Né? Ficou envergonhado. Olha, a Edilene está falando aí, né?
os preconceitos que ela sofreu porque ela era cabeleireira. E hoje é o contrário, né? Hoje é uma profissão super procurada, tem um status grande, não é mesmo? Todo mundo procura ficar mais bonito, né? Então vamos lá. André Luiz ficou triste, gente. André Luiz ficou triste. Triste, quase chorou e pediu humildemente, né? Olha, qualquer trabalho, agora nós vamos ver o que é o espírito superior. Gente, agora nós vamos ver o que é um espírito superior. Vocês vão ver o que o ministro Clarencio vai dizer. É lindo, gente. É uma lição para a gente. É uma lição. Porque tem muita gente que acha que para dizer a verdade precisa humilhar. Tem muita gente que acha que para dizer a verdade tem que ser violento. Muita gente que acha que para dizer a verdade tem que diminuir o outro. Tem muita gente que acha que para dizer a verdade ela tem que expor o outro ao ridículo, expor o outro à vergonha. Isso é maldade. Isso é faltar com a caridade. Não é isso? Então vamos lá. Com um profundo olhar de simpatia, ministro Clarencio respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Por quê? As professoras, os professores aqui que estão nos acompanhando, as pedagogas, os pedagogos, sabem disso. Não adianta só você apontar o erro. Você tem que estimular a pessoa para que ela possa corrigir. Para que ela possa corrigir. Não basta só apontar o erro. Imagine que você chegue no hospital e o médico apenas faça o diagnóstico e mande você embora. Eu pergunto, você foi ao hospital apenas para ser diagnosticado ou você foi para ser tratado? Quando você vai ao hospital, você vai para ser curado. Você vai para ser tratado. Você não vai só para ser diagnosticado. Então não basta apontar o erro. Ah, está errado. O que adianta você apontar o erro se você não tem compromisso em ajudar o outro a corrigir, a crescer, a melhorar, a refazer? Não é? O que adianta? Então o Clarencio falou, não. Eu tenho palavras de estímulo também. Eu estou aqui para te estimular. Não pode ainda ser médico em nosso lar. Ainda. Mas poderá assumir o cargo de aprendiz. Olha que lindo. Você pode assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Daqui a pouco você vai poder ser um aprendiz de médico. Não vai poder ser médico, mas vai poder ser aprendiz. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora. É confortadora. Pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Olha o que o Clarencio está dizendo para ele. Está chegando um tanto de intercessão aqui a seu favor, então é confortador. Você tem que agradecer, você tem que ter gratidão. Agradeça. Agradeça. Que intercessões são essas, gente? Que intercessões são essas?
O que é intercessão espiritual? O que é isso? Bom, isso é assunto para a próxima quinta-feira. Nós já temos aqui 2.189 pessoas acompanhando essa live. Não é isso? Mas nós estamos chegando no finzinho. Eu resolvi parar aqui, nesse momento aqui, porque aí, quinta-feira que vem, a gente retoma daqui. Que aí nós vamos estudar as intercessões espirituais. Lembrando aquele ditado popular: o bem que fizeres será teu advogado em toda parte. O bem que fizeres será teu advogado em toda parte. Em toda parte. Então aqui o Clarencio vai dar uma aula de mérito, de intercessão espiritual. Não é mesmo? Né? Bom, o pessoal está perguntando aí qual que é o horário. As lives aqui no canal Espírita, sempre quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Ok? Eu falo horário de Brasília porque tem gente acompanhando agora na Alemanha, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, no Japão. Então tem que dar o horário, tem que dar o fuso horário. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, a nossa live aqui. Ok? Passou voando, né? Agora eu tenho que parar um pouquinho, porque a internet está começando a dar uma queda. Eu vou precisar desligar a internet, porque agora às 9 horas eu tenho outra live, mas é uma live lá do Projeto Odisseia, não é? Não é a live espírita, é um projeto profissional. Né? Então tem mais trabalho ainda. Mas eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, uma noite abençoada, muita paz para todos, um final de semana muito bom, que vocês possam descansar, possam se conectar, aproveitar o descanso para se conectar com a espiritualidade. E na próxima quinta nós vamos aprender lições ainda maravilhosas, porque esse livro aqui realmente é espetacular, não é? Esse livro aqui, Nosso Lar, é incrível, incrível. Então, amigas e amigos queridos, muita paz para todos. Eu espero todos vocês quinta-feira que vem, aqui no canal Espiritualidade e Vida, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Combinado? Muita paz para vocês, boas vibrações, uma noite abençoada para todos.